Música como terapia, música como religião. A música é companheira inseparável do nosso convidado de hoje, que faz das teclas de um piano sua história de vida. Considerado pela crítica especializada um grande divulgador de obras raras dos mestres estrangeiros e, sobretudo, da música erudita brasileira, o Docto Entrevista recebe hoje o pianista amazonense Marcos Leite e também, com participação especial, o flautista Francisco Manuel da Silva. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no Docto Entrevista hoje. Nós agradecemos a presença. Obrigada, Francisco, também. E como é que surgiu esse convite? Eu achei muito legal que na nossa cidade, esse final de semana, né, na sexta-feira passada, teve o privilégio de conhecer vocês dois e conhecer também um pouquinho da arte de vocês, né, do trabalho de vocês. Eles se apresentaram no Casarão das Artes na última sexta-feira. E como é que foi esse convite? Como é que vocês chegaram até Caratinga? Como é que foi, professor? Na verdade, não foi convite, porque eu não espero o convite, eu vou atrás. Uhum. E como diz o ditado, não é a montanha que vem a Maomé vai a ela. Então, o senhor entrou em contato aqui... E já é a segunda vez que eu venho aqui, já há quase 20 anos eu aqui estive, como eu lhe falei em off. Isso. Sobre o Concerto da Independência, promovido... Isso foi quando? 1995. Tem um tempinho bom, né? Eu atuei no Cine Brasil, uhum. E foi um concerto organizado pela Prefeitura de Caratinga e pelo Departamento de Cultura, cujo diretor, na época, o meu grande amigo César Carli, a quem eu mando um grande abraço. E foi o César Carli, ele demonstrou ser um excelente anfitrião. Que bom. E também ele tem uma grande capacidade, um grande discernimento de como lidar com os patrocínios, com o dinheiro público, para ser investido corretamente na cultura. Ele deu uma verdadeira aula disso na época, e eu até lamento que ele não esteja aqui até para comentar isso, porque ele seria um grande professor, já que estamos numa faculdade, de dar aula de marketing e como trabalhar nessa questão. Francisco, é a primeira vez que você está aqui, né, em Caratinga? Sim, mas eu tenho feito minhas participações especiais em Minas Gerais. Sempre assim, com o Marcos? Sempre com o Marcos, é um prazer. Que bom. E como é que é feita a escolha do repertório de vocês? Porque é um pianista com a flauta, né? Tudo previamente combinado, com a anuência do meu colega professor Wilson Simonal, que é professor dele. É um insigne músico, né? Um músico bastante gabaritado, professor da Academia de Música Lourenço Fernandes, e que eu achei que o Francisco deveria estudar com ele. E, logicamente, estamos vendo os frutos, né, surtirem efeitos. Mas ele também é seu aluno, né? Certamente. Ele não tudo começou comigo, né? Tudo começou com o professor. E como que foi esse começo? Porque deve ser muito interessante você... Eu acho que deve ser um prazer, uma honra poder tocar, fazer uma participação especial com um professor, né? E normalmente a gente se espelha muito nos professores. Como é que é para você, Em primeiro lugar, foi a generosidade dele que ele cativa os alunos. Em segundo lugar, é o trabalho sério. E em terceiro lugar, é a minha dedicação. Porque o aluno ele vai se aprofundando aos conhecimentos, vai abrindo os estudos, e se não está bom, volta, faz o trabalho sempre, se não está bom, volta para melhorar, até ficar bom. E tem que estar sempre se preparando para uma oportunidade dessa quando aparece, né? Sempre bom. E como que é? Normalmente o piano ele pode ter outros instrumentos o acompanhando, né? Como é que é ter a companhia de uma flauta? Eu diria o contrário. O piano ele é o rei dos instrumentos, ele é soberano e ele se garante. Sim, mas ele aceita qualquer companhia. Mas ele tem que secundar os outros, e não os outros a ele. Ele não precisa dos outros. E é interessante ter hoje um aluno participando desse Certamente. E eu tenho como premissa que o palco é uma verdadeira faculdade, é um verdadeiro estágio para um músico que deseja seguir essa carreira, amadurecer, porque só se amadurece no palco, indiscutivelmente. Não adianta você se matar de estudar. A prova de fogo, né? Não adianta você se matar de estudar, não adianta nada. Isso aí é besteira.
Isso aí é uma imbecilidade que vem da Europa, é uma imbecilidade que vem dos Estados Unidos. De 8 horas a fim. Não existe isso. E quem faz isso vai se dar mal. Um dia vai bater no hospital da vida aí e vai se lembrar da besteira que fez. E como que foi o início da sua história como músico? Olha, eu comecei a estudar com 9 anos de idade, eu sou nascido no Amazonas. Mas eu depois fui para o Rio de Janeiro por vários motivos, inclusive de saúde, que eu tive, na minha infância eu tive uma séria infecção renal, quase que eu bati as botas. Mas naquela época a medicina era um pouco melhor, né? E tinham médicos também melhores do que tem hoje. Então eu peguei grandes médicos, grandes pediatras, que deram a cura. Né? E nesse momento no Rio... E depois, tendo passado toda essa saga de saúde, eu senti sempre uma forte ligação com o piano. E isso, certamente, e ninguém é obrigado a acreditar, eu não estou impingindo aqui religião, mas eu sou espírita kardecista. E eu tenho consciência de que eu trouxe essa bagagem e esse conhecimento comigo. Então, desde sempre, gostei de música e, sobretudo, de piano. E com 9 anos eu comecei a estudar. Eu peguei uma professora, logicamente, descredenciada, da idade da pedra. Meu Deus. Que não sabia nada de música. Esse azar você não teve, né, Francisco? Não, também, é mais ou menos, a história dele se assemelha um pouco também. Eu acho que deve ser aqui contada para servir até de exemplo. Mas vamos chegar lá. Essa pseudo-professora velha, carcomida, entende? E não sabia nada de piano, era uma pessoa extremamente irresponsável, omissa, e não sabia cobrar, entende? Os vícios que o aluno sempre tem no começo do estudo. E essas coisas têm que ser cobradas sim, para o aluno não sofrer prejuízos no futuro. E eu paguei um preço muito alto por isso, por essa omissão. Só que, como o Deus escreve certo por linhas tortas, eu conheci um grande pianista, um monstro sagrado, o maior pianista da minha terra, do Amazonas, que eu reputo, o maior e o melhor, não está mais entre nós, mas o legado dele continua aqui. Você o conheceu no Amazonas? Não, conheci no Rio de Janeiro. Arnaldo Rebelo. Ele era um grande pianista, compositor, professor. E aí, como essa pseudo-professora teve problemas, inclusive, de saúde, que era uma pessoa problemática, pessoal também, os problemas dela pessoais se misturavam no âmbito profissional. Né? Somada à incompetência dela, porque ela não sabia nem executar uma sonata de Beethoven direito. E você ainda uma criança aprendendo isso. Exatamente. Então, como aconteceu isso, o Arnaldo Rebelo foi contatado e aí ele indicou uma grande professora, essa sim, eu posso dizer que era uma grande professora e uma grande pianista também, porque foi aluna de Lourenço Fernandes, foi aluna da professora Virginia Filza, que era professora de matérias teóricas, uma grande professora, e da Insigne, pianista, legendária pianista brasileira, Magda Tagliaferro. Fez curso de aperfeiçoamento com a Tagliaferro. Então, só com esse referencial de professores, já se sente o peso do gabarito dela. Verdade. Né? Então, a professora Margarida Valente foi a que fez de mim que eu sou. E com ela eu fui até o final do meu curso no Conservatório Brasileiro de Música. E muito antes disso, eu já iniciei uma carreira de recitalista. Já comecei a dar meus concertos aqui e ali. Com 16 anos eu voltei à minha terra, ao Teatro Amazonas. Dei um concerto memorável lá. Foi o primeiro concerto? Foi um concerto que me deu maturidade artística e me deu também condição de continuar, de seguir. Então sobre isso a gente vai conversar no segundo bloco, quando eu também quero saber quando foi seu início, Francisco, na carreira artística.
Tudo bem? E você que está acompanhando o Doctor Entrevista, continue com a gente, porque no segundo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais da história desses dois músicos e também acompanhar um pouquinho, você que perdeu ou que foi e queria ver de novo, como foi o recital de sexta-feira no Casarão das Artes.